quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, e que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos, e que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Amém. No próximo domingo, nós teremos a nossa assembleia, né? Nós teremos a nossa assembleia para a eleição de um diácono, dia 6, próximo domingo. A gente precisa que os irmãos compareçam à igreja, e Deus é bom em todas as coisas, né? Eu não sei se vocês viram, mas hoje é dia 30, 2 dias atrás, a Prefeitura de Rio das Ostras soltou um novo decreto com a situação do coronavírus. A bandeira baixou para amarela nível 1, e isso, entre outras coisas, permite que a capacidade, que antes era 20%, subiu para 40% da capacidade dos templos. Ou seja, como a nossa igreja comporta um número grande de pessoas, os 40% cabe todos os membros que precisam vir aí para votar e comparecer à igreja. A gente está legalmente dentro do percentual que a prefeitura determinou, e a gente está também seguindo todos os protocolos, né? Tem máscara, álcool em gel, medidor de temperatura. Então, assim, fiquem bem tranquilos que a gente está com toda a estrutura para receber os irmãos para a nossa assembleia dia 6. Eu queria convidar aos irmãos para abrir o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Vocês lembram ainda qual é o tema do ano? Qual é o nosso tema do ano? Ouvir a Deus e fazer mudanças. E o desse mês? Esse mês de maio?
unidade e paz. E graças ao Senhor estamos tendo isso, estamos vivendo esse tempo, né? E o próximo, agora em junho, será ser e fazer, os nossos temas. Então vamos ler Hebreus capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Podemos ler todos juntos? Hebreus capítulo 13, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: seja constante o amor fraternal, não negligencies hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. E o nosso tema, né, do DIP hoje, né, é como se a gente tivesse, para a gente orar, como se a gente tivesse presos, né, para os irmãos que estão presos. E esse texto de Hebreus diz que é para a gente lembrar dos encarcerados, como se preso com eles a gente estivesse. Né, agora vamos convidar aí o nosso Ministério de Coreografia, né, para que eles venham e louvem ao Senhor com a música Vem, a igreja vem, e aí eles vão fazer essa coreografia. Acho que a bandeirinha deu uma saída aqui. Eu não sei se não tem ninguém grande o suficiente para colar ela lá, mas acho que não vai atrapalhar não. Então, confirma para mim ali se o pessoal já pode subir aí para coreografia. E, enquanto isso, vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele que Ele conduza e dirija toda a liturgia, todo o louvor, toda a adoração esta noite. Senhor nosso Deus, queremos, Pai, desde que começamos hoje de manhã a louvar o Senhor e colocar os nossos irmãos perseguidos nas suas mãos, Pai, queremos dedicar todo o nosso culto de hoje em louvor ao Teu nome e clamando para que o Senhor seja com esses irmãos que estão presos, perseguidos por crer em Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles e guarde o nosso país, a nossa nação e a nós, Pai, para que, caso algum dia a gente caia nessa desgraça de ser perseguido por conta do Seu nome, a gente possa honrar o Teu nome, não desistindo jamais de Ti, Pai, nem que sejamos presos e até mortos por Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê essa força e entendimento que nada é igual a estar aos Seus pés. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida.
acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 32. Precisamos confessar nossos pecados, irmãos, nos arrepender, e aí sim o Senhor começa a dar um pouquinho de atenção para a gente, que não tem como se aproximar ao trono de Deus sem que os pecados nossos sejam confessos, a não ser que você queira ser destruído. Entrar na Terra Santa cheio de pecado, né, no templo do Senhor, era inconcebível até para o sacerdote
Se ele não tivesse limpo, ele era fuzilado. Então, Salmo 32, vamos lê-lo. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tudo perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante de Ti, suplicando, Senhor, para que o Senhor não olhe para as nossas iniquidades e as perdoe. Faça de nós seguidores fiéis do Senhor. Incomoda nossos corações, Espírito Santo, para que cada ato, cada palavra, cada gesto, cada atitude que não te agradou, que o Senhor faça com que a gente se lembre e peça perdão a Ti, Senhor. O Senhor enviou o Seu Filho, Jesus, que morreu por nós e levou sobre Ele os nossos pecados, mas precisamos confessar, Pai. Sabemos que, mesmo na igreja, ainda continuamos pecadores, Pai. Salvos, mas pecadores. E que possamos buscar santidade dia e noite, Senhor. Sabemos que isso lhe agrada e queremos pedir misericórdia a Ti por tudo aquilo que fizemos que não Te agradou, Pai. Então perdoa-nos, Senhor, e faça a Sua obra completa em nossas vidas. É o que Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Ministério de Louvor, venha fazer com que possamos adorar mais e mais ao Senhor, único Rei dos Reis. Boa noite, irmãos. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, tremendo, santo. Salmo 19 diz o quê? Vamos falar juntos? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Aleluia. Apocalipse, capítulo 15, último livro da Bíblia. Diz assim, versículos 3 e 4. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia, viemos diante do Senhor. Ele está aqui, quer receber a nossa adoração nesta hora em espírito e em verdade. Vamos colocar em pé, Igreja do Senhor. Vamos louvar os irmãos aí que estão em casa também. Vamos adorar ao Senhor neste momento, elevar as nossas vozes declarando: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, pois só o teu nome é santo.
as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia! Viemos para adorar o nosso Rei Jesus. Apocalipse, no capítulo 7, ainda no mesmo livro aí, versículo 9 ao 12, diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Aleluia. Essa canção, ela é bem conhecida de todos nós, de todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te louvar. Ai, todo aquele remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Estaremos todos um dia diante do trono do Rei Jesus, ajoelhados, louvando, adorando, exaltando eternamente. Durante essa canção, ouvi dos irmãos que trouxeram dízimos e ofertas, poderão estar aqui, depositando e consagrando-os à obra do Senhor. Amém? Vamos louvar então? De todas as tribos, muitos virão te louvar. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, aleluia, de tantas coisas
reinos e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Aleluia. Bendito seja sempre o Cordeiro, e ele é Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, e ele é o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos declarar mais uma vez. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Convido a igreja, se assim o desejar, a fechar os seus olhos nesta hora e a dizer: ah, Senhor, eu vim aqui por ti, para te adorar, para te honrar, para te glorificar, para dedicar a minha vida ao Senhor. Vamos declarar essa canção. A ele a glória eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. só a ti, para ti, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
das riquezas, o saber e o conhecer este Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer este Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Só a Ele A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. só a Ti, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Para sempre, amém. Declare mais uma vez, Igreja de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, louvado seja o teu nome. Como é bom poder te louvar e ter essa liberdade, Pai, que temos aqui. Louvado seja o teu nome e que os nossos lábios sejam prontos a abrir para te adorar, para te louvar, não só aqui na tua casa, mas onde nós estivermos, que o nosso coração seja totalmente inclinado e quebrantado a render totalmente só a ti toda a honra, toda a glória, pois só o Senhor é digno e merecedor. Tu és o nosso Rei, o nosso Criador, e nós fomos criados para te louvar, para o louvor da tua glória. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, podeis assentar. Que isso? Não me solta! Me solta! Não, não! Onde vocês estão levando meu marido? Ai, papai! O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! O que é isso? Solta! Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje,
pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos,
conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Primeiro vamos fazer o seguinte, né? Vou chamar as crianças para virem aqui. A Maria Elisa estava falando, cochichando comigo, mas ela está com a máscara. Na próxima vez. Vem aqui. E também a gente tem aniversariante aqui, né? Vem cá, Paola, para a gente orar por você. Quem mais fez aniversário essa semana? Ranine, né, Ranine? Você fez também, né? Vem cá também. Ranine fez ontem. Teve mais gente que fez aniversário que está aqui com a gente? Ok. Semana que vem tem alguém que vai fazer, que está aqui conosco? Acabamos de receber aqui a notícia que Dona Lúcia Helena vai fazer. A Mari é a nossa, que capta todas as crianças. Muito bem, Mari. Vem aqui, Paola, Ranine. Vamos orar, agradecendo a Deus. A gente estava falando, eu conversei com Paola, né? E como é boa a idade de 15 anos, né? Como é boa. Memória boa que a gente tem. Quando foi ontem, no meu caso, né? Mas a gente tem muitas memórias boas. Louvado seja Deus por isso. Que você também, Ranine, você, Paola, vocês, crianças, vocês, acima de tudo, vivam para a glória do Senhor. Esse é o nosso maior conselho aí dos mais velhos, né? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Cadê o Max? Está aqui ainda? Ou já desceu? Vem aqui, Max, também. Max vai estar dando a lição para as crianças. Isso. Pai Santo, nós te louvamos pela vida desses irmãos. Te louvamos, ó Deus, pela vida dessas crianças, das meninas que fizeram aniversário essa semana, pela vida da Dona Lúcia Helena, que vai completar mais um ano de vida amanhã. Deus, nós temos tanto a te louvar, temos tanto a te agradecer. Como é bom, Deus, a gente vê o número de crianças aqui aumentando. A gente te louva, Deus, porque o Senhor tem algo especial para a vida delas. Nós te louvamos porque nós somos privilegiados, Deus, de trazermos os nossos filhos na casa do Senhor, ver eles crescendo com amigos também que têm a mesma fé e carregam Jesus no coração. Que assim seja e essa seja uma realidade. Hoje nós falamos especialmente sobre missões e que, em nome de Jesus, essa responsabilidade não apenas caiba no nosso coração e atinja e que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, mas que, em nome de Jesus, essa bênção recaia sobre o coração de cada uma dessas crianças aqui, de cada uma delas e de suas famílias, Senhor, que, em nome de Jesus, o Teu reino avance através de todos nós, independente da idade, Senhor. Nós te louvamos e te pedimos para que o Senhor cubra da Tua graça, de sabedoria, a vida do Max, que estará com elas agora, ali também, dando continuidade ao culto na linguagem delas, que o Senhor seja com Teu servo também e abençoe a todos eles. Essa é a nossa oração, com os corações gratos nós a fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meninas. Deus abençoe, meninada boa. Queridos, nós acabamos de ver um vídeo, e esse vídeo fala bastante coisa, né? Bastante informação rica para nós. E eu quero, antes de nós iniciarmos a palavra, eu quero convidar você a refletir sobre esses irmãos e que você desde já estivesse em espírito de oração, pedindo ao Senhor para que fale ao seu coração aquilo que Ele deseja. Hoje a gente fala de cristãos perseguidos, especificamente cristãos presos, cristãos que estão presos, não cristãos presos simplesmente, mas cristãos que estão presos por causa da perseguição, cristãos que estão presos por serem fiéis a Cristo, porque nesse cenário é muito importante que a gente entenda isso, porque eles estão presos.
É porque na maioria desses países que eles estão presos, eles têm uma chance de estarem livres. É simples essa chance, basta negar a Cristo. Na hora que eles são pegos em flagrante, a lei, principalmente dos países muçulmanos, eles dão essa negue Jesus e está tudo certo. E você está liberado. Ou seja, são de irmãos fiéis a Cristo. E eu quero, meus queridos, convidar a você para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Eu vou dar uma palavra bem breve, Romanos, no capítulo 8, versículo 35 ao 39. Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos. E vamos ler dos versos 35 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fechar os olhos mais uma vez? E antes de eu orar audivelmente, eu peço para que você faça um pedido especial ao Senhor, para que Ele coloque no seu coração, de uma forma especial, no seu coração. A gente não está falando aqui do irmão, do vizinho, não. Que você peça isso para o Senhor essa noite. Senhor, coloca no meu coração, ministra a Tua palavra de uma forma, da forma que o Senhor deseja, e trabalha no meu coração, independente dos meus pensamentos, das minhas ideias, do meu orgulho, de repente, daquilo que eu pense, que seja o Senhor, o Teu Espírito Santo, trabalhando no meu coração essa noite. Feche seus olhos. Eu quero pedir para que você faça essa oração, se colocando na presença do Senhor. Toda honra, toda glória, todo o louvor, seja ao Teu nome, Senhor. Espírito Santo do Senhor, fala aos nossos corações essa noite. Esse é o nosso desejo e é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é dia 30/5/2021, domingo da Igreja Perseguida. É óbvio que essa data é uma data, assim como tantas outras, que muitas vezes são comemorativas, não é o caso dessa. É uma data para ser lembrada. Essa luta é uma luta diária, é uma luta constante. Essa lembrança deve ser uma lembrança constante na nossa vida. Porém, hoje, dia 30/5/2021, e todos os anos, são separados uma data para que esses irmãos sejam lembrados. Hoje, como o Adivá bem falou, é o último domingo do mês. E nós estamos tratando sobre unidade e paz. E dentro desse cenário, meus irmãos, falando sobre unidade, paz e missão aos que sofrem, eu gostaria de considerar algumas lições nesse texto que nós acabamos de ler. E o tema da mensagem de hoje é vivendo entre a dor passageira e o amor eterno de Cristo. Vivendo entre a dor passageira e o amor eterno de Cristo.
Obrigado, Zé. Primeiro, meus irmãos, quem escreveu essa carta? Essa carta foi escrita por Paulo aos Romanos. E quem era Paulo, afinal de contas? É bom que a gente lembre disso, para a gente entender bem o contexto da mensagem que a gente vai do texto que a gente acabou de ler. É sempre importante a gente entender qual era o cenário daquele momento que a gente está lendo. O que nós estamos lendo, o que se passava no contexto disso. Paulo, primeira coisa, era um judeu. Paulo era um judeu, e não um judeu qualquer, um judeu letrado, estudado. Ele sabia das culturas, ele sabia das artes. Ele foi instruído, e não apenas Paulo era um judeu, mas ele era um judeu fariseu. O fariseu, ele sabia muito bem as leis, ele sabia muito bem a Torá, e ele sabia todas as tradições que cercavam, a importância que eles davam a isso, toda a questão doutrinária que os fariseus... Paulo era um desses, e que levava com muita seriedade isso. E eu convido você para que, de repente, marque a sua Bíblia aí, para depois você ler com calma, o capítulo 26 do livro de Atos. É um capítulo riquíssimo da vida de Paulo, porque ele começa dizendo, por exemplo, no versículo 5, porque eu vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Ou seja, eu era daqueles ortodoxos mesmo. Esse momento especificamente, Paulo ele está dando o seu testemunho diante do rei. Então, diante do imperador, Paulo consegue ter um momento, Deus prepara um momento para ele dar um testemunho da sua fé. E esse momento foi um encontro marcado, foi um encontro previamente marcado na agenda, recebido com pompas? Não. Paulo tinha sido preso e ele estava sendo julgado e ele recorreu ao que era hoje considerado o Supremo Tribunal Federal, algo parecido. Ele recorreu à esfera maior da justiça. E nesse momento de perseguição, sofrimento, ele dá o mais belo testemunho da vida dele. E se você reparar do versículo 9 ao 15 desse Atos, capítulo 26, ele vai descrever o que aconteceu na vida dele. Ele vai falar assim, eu era o Saulo fariseu, o que levava a lei muito a sério. E eu reconheço, eu persegui os cristãos, eu concordava com vocês. Eu perseguia, muitos deles eu deixei morrer. E ele conta, inclusive, a história de Estevão. E aí ele conta da forma como Jesus apareceu para ele, a grande luz que apareceu para ele. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, ainda em vida, mas ele apareceu naquela luz tão forte que o cegou. E ele fala, e ele reconhece seu testemunho, o seu período, o seu coração, ele abre o seu coração e dá seu testemunho ali. E mais ainda, Paulo ele era considerado o apóstolo dos gentios, porque nesse cenário judaico, até então, o que acontecia na visão de muitos era que o judaísmo estava mudando. E Paulo disse, não o judaísmo está mudando, o mundo está mudando. E o Salvador dos judeus é o Salvador do mundo inteiro. A promessa de Deus para nós não é apenas para os judeus, mas é para os judeus, para os gentios e para quem quiser, quem chegar e quem o Senhor resgatar. O olhar de Paulo, ele estava firme para os de fora. E sobre a carta aos Romanos, essa carta, certamente, ela foi escrita no fim da terceira viagem de Paulo. O que Paulo estava fazendo nesse momento? Interessante falar que, quando ele escreve essa carta, muito diferente do que é comum a gente pensar, Paulo nunca tinha pisado em Roma. Ele não tinha ainda... não foi ele que plantou a igreja de Roma. O que os historiadores imaginam foi que, certamente, alguns irmãos que se converteram naquela grande mensagem de Pedro, aquela que converteu 3.000 de muitas nações,
Alguns deles certamente voltaram para Roma e lá fundaram a igreja de Roma. Mas Paulo sabia da igreja de Roma, conhecia alguns irmãos da igreja de Roma e enviou uma carta para esses irmãos, uma carta para revigorar sua fé, para animar eles na fé deles, falando que ele sabia da igreja. Então, existe esse contexto que é importante nós sabermos. O que Paulo, que estava voltando da sua terceira viagem missionária, ele carregava? Ele carregava uma grande oferta que ele recebeu durante a terceira viagem missionária aos pobres. Ou seja, nós falamos de um missionário fiel que aproveitava o seu momento de sofrimento para dar o seu maior testemunho e que cuidava dos gentios, porque ele é o apóstolo dos gentios, ele tinha um olhar para os de fora e cuidava também dos pobres, dos necessitados. Ele levava uma grande oferta para a sua terra, para Jerusalém, para levar aos pobres. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, eu convido você para que volte para o versículo 35, Romanos 8. Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O primeiro ponto que eu gostaria de considerar com vocês é que o amor de Cristo é o cerne desse texto. Se você parar para olhar, você vai ver que tudo gira em torno do amor de Cristo. O amor de Cristo é maior que qualquer dor ou sofrimento. O amor de Cristo é maior do que qualquer dor e sofrimento. E dentro desse cenário eu gostaria de contar uma história para vocês, de uma missionária chamada Amy Carmichael. Amy Carmichael é o nome dela. Amy era uma missionária presbiteriana, nascida em 1867 na Irlanda. Ela morreu com 84 anos, em 1951, e ela atuou dentre os locais. Ela era uma missionária e ela foi para o Japão, ficou um tempo pequeno no Japão, voltou para a Índia, e lá ela fundou uma associação para resgatar crianças que eram utilizadas nos cultos hindus que eram feitos naquela época. Crianças que eram utilizadas como escravas sexuais. E ela montou uma fundação que resgatava essa criança, e ela, com essa fundação, com o apoio dessa fundação e de muitos outros apoiadores, ela salvou milhares de crianças na Índia. E uma história interessante na vida dessa mulher é que, quando ela tinha 3 anos de idade, ela ouviu uma lição da sua mãe. A mãe de Amy virou para ela e falou assim: Amy, o que você pedir a Deus, Ele te responde. Todo pedido que você faz em oração para Deus, Ele te responde. E ela, uma criança de 3 anos, na Irlanda, ela pensou: eu quero ter olhos azuis. Eu quero ter olhos azuis. E ela foi para a cama com esse pensamento, e ela fez a oração mais fiel que ela podia fazer, porque ela tinha certeza que Deus respondia a oração. E ela orou e dormiu, pegou no sono, e quando amanheceu, ela abriu os olhos. Ela diz a história que ela correu, puxou um sofá, uma pequena poltrona, subiu para dar vista ao espelho, e quando ela olhou o espelho, o que aconteceu? Os olhos dela continuavam castanhos. E ela se entristeceu, se decepcionou, e essa cena foi marcante na vida dela por um detalhe. Ela testemunhava que ela ouviu claramente Deus falando no ouvido dela: a minha resposta é não. Ela ouviu isso. E ela falou: Ele me respondeu. Ela ouviu isso. Os anos se passaram, ela sempre muito fiel a Deus. Foi através de um outro missionário muito conhecido. Ela atendeu o chamado e quis ser missionária também. E foi para o Japão. Lá no Japão, um dos missionários daquele grupo falou assim: vamos sair para evangelizar uma senhora, nós vamos visitá-la.
nós acreditamos que ela tem tudo para se converter, mas você não quer colocar o traje japonês, um traje local? Porque naquela época já tinha a história de um grande missionário, que nós vamos falar dele mais à frente, que tinha feito essa forma. Ele colocou roupas nativas do povo. E ele tinha sucesso. E ela falou assim, ela é irlandesa, ela falou, não preciso disso, não vou colocar. E o tempo estava frio, ela colocou as suas luvas, assim como acontecia na terra dela, e ela chegou na casa dessa mulher, e ela falou de Jesus para essa mulher se quebrantou, e na hora dela, eu posso orar com você? Ela estendeu as mãos para a mulher japonesa olhou e falou assim, de que é feito essa luva? Ela falou assim, é de couro, de animal. Aquilo era um choque para a cultura japonesa. E a mulher falou assim, não, aqui nós não fazemos isso. Nós não fazemos couro com luvas de couro de um animal que você abateu. Não. E naquele dia a mulher não se converteu. E ela voltou, uma jovem, frustrada, para casa, porque aquilo aconteceu. O tempo passou, e ela voltou do Japão, e ela tinha um amor muito especial pela Índia, e ela foi para a Índia. E chegando lá, ela pedindo muito a Deus direção, já com uma bagagem na sua vida, de diversas outras lições, não dá tempo para a gente contar aqui, mas fato é que ela via os locais entrando em um templo que nenhum estrangeiro podia entrar. Os templos hindus eram fechados para estrangeiros. E ela, uma irlandesa, com a pele bem branca, ela falou assim, como é que eu faço? Eu queria tanto entrar ali para saber como é o culto deles, para ver como é que é a realidade deles. Nós estamos aqui fora, a gente não consegue saber direito. Eles não falam, o que eles contam, a gente não sabe bem se é verdade, se é mentira. E aí o que ela fez? Ela colocou os trajes das mulheres da Índia. E aí ela vendo que ela destacava ainda muito com a pele muito clara, e o povo da Índia tem a pele amorenada, ela pegou café, e ela pegou o café que ela utilizava, passou na pele, e ela viu que dava o tom que ela precisava. Ela se disfarçava, literalmente se maquiava com o café, nas partes que ficavam visíveis, né, do vestido. E aí ela apareceu para o grupo de missionários, vestida daquele jeito, ela apareceu. E aí todo mundo falou assim, nossa, nós pensamos que era um local que chegou aqui, você passa perfeitamente. E aí uma delas segurou ela e falou assim, Amy, se você tivesse os olhos azuis, você jamais conseguiria entrar. E naquele instante, ela se lembrou da memória quando ela tinha 3 anos de idade, e a mesma voz que ela ouviu dizendo, a minha resposta é não, ela entendia claramente o porquê daquele não. E assim ela fez. Ela era a única daquele grupo de europeus que foi para serem missionários naquele local, que tinha os olhos castanhos. E assim ela fez, ela entrou naquele templo, e lá ela ficou chocada com esses fatos. Ela viu crianças sendo exploradas, meninas de 6, 7 anos sendo exploradas sexualmente. E aquilo mexeu muito no coração dela, ela trouxe a história para os demais missionários, e ela começou a frequentar esses locais, e começou a se envolver com esses assuntos, e começou a comprar essas crianças. Ela encontrava pessoas que vendiam essas crianças para ela. O tempo passou, e a polícia, certo dia, pegou Amy. Ela foi presa, ela foi julgada, e ela teria que ficar, no mínimo, 7 anos encarcerada, em cárcere na Índia, padrões completamente diferentes dos dela. E a oração de Amy era a seguinte, em todos os questionamentos que faziam para ela, poxa, mas será que vale a pena isso? Ela foi acusada de sequestro. A acusação dela era de sequestro, uma estrangeira que veio para a Índia para sequestrar as crianças da Índia. E as pessoas, enquanto questionavam ela, ela fazia a mesma oração. Dá-me o amor que me guie os passos, a fé que não se deixe abalar por nada. Ela não pedia livramento, ela pedia amor
e uma fé que não se deixasse abalar por nada. E uma esperança que não se canse com nenhuma decepção. Uma esperança que não se canse com nenhuma decepção. Faz-me teu combustível uma chama, Deus. Ela pedia para que ela fosse combustível de Deus para aquela nação. Faz-me, Senhor, com que a tua chama queime esse lugar através de mim. Essa era a oração da Amy para aquele povo. O fato é que pouco tempo depois de ela estar presa, ela recebe um telegrama. O fato é que ela foi livre, recebeu um telegrama falando que não tinha mais condenação para ela, que ela estava liberada, e ela, até o fim da vida, nunca soube quem foi, que recurso foi, da forma que foi. A única explicação que ela tinha é que Deus a livrou, de uma forma que ela não podia entender. Um detalhe nessa história: Amy era muito frágil na sua saúde. Ela sofria de uma doença chamada nevralgia. As mulheres sabem um pouco mais, né, sobre a nevralgia. E ela tinha dores pelo corpo que impediam ela, meses ela ficava acamada. Meses e meses ela ficava acamada. O único jeito que ela tinha que fazer era descansar. E nesse cenário, qual era a frase de Amy para isso? Ela falou assim: eu tenho certeza, eu entendi o que Deus quer de mim nesse momento. Ele quer que eu pare para orar especificamente pelo povo da Índia. Foi o jeito de Deus para que eu pare para orar pelo povo da Índia. E eu queria, em cima desse cenário que a gente acabou de falar aqui, meus irmãos, que a gente pensasse como a dor e o sofrimento são encarados de uma forma diferente quando o amor de Cristo é vivo no nosso coração. Como essa dor, como o sofrimento, como as coisas que atrapalham o nosso dia a dia são encarados de forma diferente quando esse amor, essa chama de amor de Cristo queima em nosso coração. O amor de Cristo é maior do que qualquer dor ou sofrimento. Versículo 36, veja comigo aí, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Como está escrito, Paulo cita aqui o Salmo de número 44, versículo 22. Se você olhar a sua Bíblia, você vai ver que é isso que está escrito lá, Salmo de número 44, 22. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. A promessa que é dada a nós, ela não nos isenta de dor. E eu quero convidar você a se lembrar de um texto que é muito lembrado sempre quando nós falamos de missão, e ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, que é: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estarei convosco todos os dias. Repare, meus irmãos, o seguinte, que a promessa de Deus para nós não foi nos livrar da dor. A promessa de Deus para nós é que Ele estaria conosco todos os dias, seja na alegria, seja na dor, seja na liberdade, seja na prisão. Ele estará conosco todos os dias. O amor de Cristo não nos isenta da dor ou do sofrimento. Versículo 37, vamos continuar juntos na nossa leitura. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores aqui, quando a gente olha no original da Bíblia lá, ele tem um termo que fala assim, tipo um mega vencedor, hiper vencedor, um baita vencedor.
E quando a gente fala que o amor de Cristo nos torna mais que vencedores, nós temos que ter a consciência disso para nos impulsionar a tomarmos as atitudes. Porque, meus irmãos, quando esse amor inflama o nosso coração, não há outro caminho senão a vitória no Senhor. Não existe outro final senão o final da vitória com o Senhor. Amém, queridos? E quando a gente olha isso, eu relembro dados que foram dados aqui hoje, inclusive. Eu até falei com o Reginaldo, muito do que você falou eu vou falar logo mais. Nós temos ainda hoje mais de 7.000 povos sem Jesus no mundo inteiro. 7.000 povos, irmãos, que nunca, jamais ouviram falar de Jesus. Nós temos hoje cadastradas 99 tribos indígenas no Brasil sem um missionário. Praticamente 100 tribos indígenas sem um missionário sequer. 10.000 comunidades de ribeirinhos também, sem missionários. 10.000 comunidades de ribeirinhos. Nós temos um público de 2.000 quilombolas, 6.000 sertanejos que precisam ouvir o Senhor, 700.000 ciganos da etnia Calon que precisam ouvir do Senhor. Hoje nós temos uma população de surdos que apenas um pouco menos de 2% existe algum trabalho cristão voltado para eles, para os surdos. Nós temos hoje no Brasil muitos e muitos imigrantes que chegam e que não existe nenhum trabalho efetivo, consistente para eles. Existem pequenas ações que têm surgido, ainda de forma muito modesta. Esse é um trabalho, meus irmãos, que está nas nossas mãos. Mateus 24, e eu quero ler com você o versículo de 4 a 14. Diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Repare bem, e aí depois disso tudo, ele fala assim, então virá o fim. Fato é, meus irmãos, que isso só vai acontecer a volta de Cristo quando esse versículo aqui acontecer, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. O amor de Cristo nos torna mais que vencedores. Repare o que ele diz aqui, meus irmãos. Vão acontecer muitas coisas, não se preocupem. Nós somos mais que vencedores, nós sabemos o fim do livro, nós sabemos. O nosso rei vence, o nosso reino avança. E por fim, o amor de Cristo nos faz um, versículos 38 e 39.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós unidos a Cristo. Repare aqui, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nós unidos e unidos com o Senhor. E eu quero convidar agora você a abrir sua Bíblia e continuar no livro de Romanos, para o último capítulo, no versículo 16. No capítulo 16, perdão. Romanos, no capítulo 16. E eu vou ler a partir do versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina para aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Interessante aí, os mais jovens aí, que quiserem uma lista boa de nomes, tá aí, né? Guarda essa listinha, quando vierem os filhos aí, uma oportunidade boa de lembrar. Meus irmãos, o último capítulo do livro da carta de Paulo aos Romanos, ele guarda para uma coisa especial. Ele saúda os seus irmãos, os seus companheiros. Repare que Paulo aqui, ele até hoje é considerado o maior missionário da história. O maior missionário da história. Certamente, também, um dos que mais enfrentou adversidades. Quando a gente lembra de alguém que enfrentou adversidades em missões, nós nos lembramos de Paulo. No entanto, nessa carta, ele termina especialmente enviando o que a gente diria hoje, um salve, mande um forte abraço para aqueles que colaboraram com ele nessa caminhada. Hoje nós falamos sobre missão, hoje nós falamos sobre cristãos presos, hoje nós falamos sobre a igreja perseguida, mas nós falamos também de união e paz. E esse é um
um texto que resume muito bem isso. Muitos desses nomes que são citados aqui, meus irmãos, eles foram citados somente essa vez. Nós não sabemos quem são, de onde vieram. Nós não sabemos, exceto por algum elogio que Paulo fez. E que elogios foram esses? Paulo os chama de trabalhadores, essa palavra se repete várias vezes, cooperadores, amigos, companheiros, irmãos, mãe. Repare que na grande família de Cristo, Paulo encontrava irmãos, encontrava companheiros, encontrava colaboradores, encontrava mãe, encontrava carinho. A obra desse grande missionário não iria adiante se não fossem esses irmãos. Quando nós ouvimos falar o testemunho da vida de Paulo, certamente nós não ouviríamos se não fosse pelos testemunhos desses irmãos. De pessoas, por exemplo, como Lucas, próprio Lucas, que registrava muitas das coisas que nós lemos, foi um registro de Lucas para nós, que certamente se ele não se levantasse para escrever sobre quem foi Paulo, nós não saberíamos. Homens e mulheres que certamente não souberam, não tinham a menor ideia do impacto que eles gerariam no mundo, sendo colaboradores, trabalhadores, amigos e companheiros. E fato é, meus irmãos, que nós estamos aqui hoje. E como Deus nos dá a oportunidade de darmos as mãos uns para os outros e trabalharmos em unidade e paz, como trabalhadores, companheiros, amigos, irmãos, mães, pessoas que amam uns aos outros e servem ao Senhor juntos e honram o nome do Senhor juntos. Fato é que nesse cenário de irmãos que se juntam, de mãos que se dão e se apoiam, muitos não têm a liberdade que nós temos, não têm um templo com ar-condicionado. Muitos estão hoje nos subsolos, nos locais escondidos, nos escritórios que são pagos, às vezes, um aluguel de escritório, mas, na verdade, é uma igreja disfarçada, de prédios que são, durante a semana, prédios de muito volume de negócios, mas no final de semana não, eles param. E aí a igreja vai para aquele prédio, não chama tanta atenção da polícia por causa disso. Então, é uma tática muito usada também. Locais que, teoricamente, está muito claro, muito fácil, que não é tão escondido, mas que, na verdade, se torna um ambiente ideal para que a igreja perseguida cultue. Porém, meus irmãos, eles não têm instrumentos musicais. Porém, a voz deles não podem ser muito altas. A voz do interior deve falar mais alto. O Espírito Santo é que deve falar mais alto. Em momentos como esse aqui, onde a mensagem é trazida, a palavra deve ser sem microfones. As músicas são sem instrumento. Os ambientes, as janelas não são abertas ou então são mal iluminadas para que não sejam identificados. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Tem um cântico que é muito conhecido, abaixar a sua cabeça. Maria Elise, você pode apagar as luzes aqui do templo, por favor? Tem um cântico que é bem conhecido, e eu convido você a cantar de forma muito suave. Para você, nós vamos cantar a capela, sem instrumentos. E ele nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? O texto que nós acabamos de ler. Será a tribulação, a angústia ou perseguição? Cante na sua meia voz, feche seus olhos. E quando nós estivermos cantando isso, fale com o Senhor. Lembre do Senhor nesse momento. Fale: nada, Senhor, nada poderá me separar do meu amor pelo Senhor. Nada poderá separar o teu amor por mim. Eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nenhuma pandemia, nenhum terremoto, nenhuma crise financeira poderá nos separar do amor que o Senhor tem por mim. Apesar de mim, o Senhor me ama. Apesar das minhas falhas, o Senhor tem um carinho especial por mim. Junto com os meus irmãos, eu tenho pais, eu tenho companheiros, eu tenho trabalhadores. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor derrame desse amor de uma forma sobrenatural no coração dos irmãos e irmãs que sofrem. Que em nome de Jesus eles recebam nesse instante um cuidado especial do Teu Espírito Santo sobre a vida deles. Que eles se sintam amados de forma especial. Que eles se sintam cuidados, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor seja com essas famílias de irmãos, de missionários que deixaram as suas casas, deixaram as suas terras, Senhor, para dedicar simplesmente, unicamente ao Senhor. Dedicam a sua vida à pregação do Evangelho. Muitas vezes enfrentando perseguições severas, tendo as suas casas atacadas, sendo presos, sendo torturados, sendo instigados a negar a sua fé. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça lembrar que o Teu amor nunca os abandona, que esse sofrimento é passageiro, mas que a nossa vitória é garantida no Senhor. Deus, em nome de Jesus, como nós já falamos aqui, eu gostaria de repetir, nessa guerra que nós temos, que não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, o Senhor nos colocou numa posição estratégica e nós queremos ser fiéis ao Supremo General. Nós queremos, na estratégia que o Senhor nos colocou para executar, sermos fiéis na execução. Pai, em nome de Jesus, que o nosso falar, o nosso meditar na palavra, seja para os de fora, seja para o nosso próximo, seja aqui no Âncora, seja em Rio das Ostras, seja no estado do Rio de Janeiro, seja em qualquer outro lugar do nosso país ou fora do país, que o Senhor levante homens e mulheres que te sirvam de uma forma que agrade ao Senhor, e que isso comece a partir do meu coração, da minha família, da minha casa, da minha filha, da minha esposa, do meu ministério, para cada um de nós, Senhor, que o Senhor nos levante. Nós queremos, ó Deus, ser gastos pelo Senhor. Inflame o Âncora através de nós. Inflame os nossos vizinhos através de nós. Pai, se nos falta ousadia, que o Teu Espírito Santo semeie isso no nosso coração, que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos
vejam, pessoas sejam salvas, que nós tenhamos esse privilégio de saber um dia, mesmo que seja na glória, Senhor, que pessoas foram salvas pelo Senhor através de nós. Deus, mais uma vez nós te pedimos, inflama o âncora através de nós. Faz isso para a tua honra, para a tua glória. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantando, e quando nós estivermos cantando, você pode ir em paz para sua casa, e que você tenha uma semana abençoada, e que Deus continue ministrando no seu coração, nos dando um coração missionário. Sempre que você se lembrar dos irmãos que trabalham, que se dedicam à obra do Senhor, que ore por eles, peça pela vida deles. Hoje nós estivemos aqui pela manhã com o Reginaldo Miranda. Lembre dele, colhe no local a lembrança que ele deu e ore por ele, ore pela vida desse irmão nosso. E que Deus te abençoe a sua vida. Amém?